Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo e mais recebidos para crochetar, mais recebidos criativos para transformar em tapetes, tá? Então tem vários fios aqui. Esse aqui é um fio 4, tá? Então provavelmente eu vou utilizar em detalhes. Esse aqui é um fio Charme, se eu não me engano, porque não veio com rótulo, tá? Ele só veio enrolado num conezinho. Temos aqui fio 6, temos fio 8, enfim, e muita criatividade para tecer, né? Desta vez, a cliente, que é a mesma cliente da última diária que eu fiz, do vídeo de várias e várias peças aí, de 12 peças super lindas, super coloridas, que eu dividi com vocês, tá? É a mesma cliente. Fui fazer mais uma diária, ela tinha esses cones parados lá, pediu para que eu fizesse o tapete para ela. De preferência, o verde e esse aqui, que é o caramelo da Bacana, tá? De preferência, esse aqui, para ela estar utilizando no banheiro. Então, ela quer um tapete grande para servir ali da saída do box e da frente do vaso, tá? Então, vou produzir aqui. Tem essas outras cores, tem cru, tem vermelho, tem cinza, tem esse azul lindão. Então, muitos fios por aqui, né? Mais alguns fios por aqui e muita criatividade para tecer. E dessa vez, os modelos serão retangulares, tá? Então, vou começar aqui, vou dar início à produção. Então, já tô fazendo a introdução do vídeo para não esquecer. Vou dar início à produção e daqui a pouquinho para vocês eu volto com o resultado, tá? Bora lá, vou tecer aqui, você tece aí do outro lado enquanto me acompanha. E bora lá, bora fazer uma crocheteira feliz tecendo pontos. Até daqui a pouquinho. E de volta com o resultado dessa combinação lindeza. Disse para vocês que eu ia começar trabalhando com o verde, com o caramelo. E aqui está a peça concluída, tá? Ficou enorme de lindo, ficou medindo 86 centímetros de comprimento por 56 de largura. Aí a gente conta com aquela encolhidinha básica depois de lavar, vai cair para uns 85 por 55, mas ficou um tamanho incrível, tá? Não lembro se eu disse no início do vídeo, mas enfim, a cliente pretende utilizar o tapete entre o box e o vaso. Então ela queria um tapete grande, meio largo, também não tão grande, mas que ele fosse largo e que ele fosse um pouco grande, para estar cumprindo aí às vezes tanto da frente do box quanto a frente do vaso. E essa combinação ficou perfeita, ficou incrível. Fiz aqui pontos básicos, tá? Iniciei com a base retinha, em pontos de vai e vem. Fui trabalhando as laterais, então trabalhei 2 voltas no verde. Fiz um detalhe aqui no caramelo e mais um detalhe no fio verde. Ainda me sobrou fio verde, tá? Sobrou aqui uma bolinha do fio verde. Talvez eu conseguisse até fazer mais uma carreira aqui, né? Mais uma volta, mas eu não quis arriscar para não ter que ficar desmanchando, tá? Então, fiz dessa forma. Ficou muito bonito. É muito gostoso trabalhar esses fios, tá? Mas aqui tem uma diferença. O verde é fio 8 e o caramelo fio 6, mas deu super certo, tá? Aqui os pontos ainda parecem estar um pouquinho em relevo, porém, quando a gente lava a peça, a gente sabe que tem aquele fator encolhimento, então para não ficar estranho, para não ficar feio, é melhor estar assim, um pouquinho curvado, tal, para que quando lavar, vai dar aquela encolhida, vai dar aquela sentada perfeitinha, tá bom? Então aqui, o primeiro lindão já está concluído. Sobrou também bastante do fio caramelo, então vou produzir mais uma lindeza com certeza para compartilhar com vocês, tá? Esse modelinho, não sei se já tem desse modelo no YouTube, mas enfim. Usei a base dos tapetes com uma flor, a base do Janine Freitas para estar iniciando. Fui trabalhando bloquinhos por toda a volta, uma carreira em pontos altos e depois esse bico super charmoso que deixa qualquer peça muito, muito linda, tá? Esse bico aqui também não tem segredo. A gente faz ali, ó, a carreirinha de pontos altos. Aqui, 7 pontos altos, tá? O bloquinho de 7 pontos altos, separados por uma correntinha por toda a volta. Na próxima volta, a gente vai pular o primeiro e último ponto, ficando com 5 pontos altos, uma correntinha
Vzinho por toda a volta. Na próxima volta, 3 pontos altos, preenche com 7 pontos altos, tá? Então, 3 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos, uma correntinha por toda a volta. E na última volta, a gente prende com um ponto baixo aqui no meio e trabalha ponto alto em cima de ponto alto, porém com picôs, tá? Então, são 7 pontos altos separados por 6 picôs e ponto baixo. Isso por toda a volta do tapete. E aí ele vai ficar assim, tá? Fica muito, muito lindo, super rápido. Econômico, não sei, depende muito do ponto de vista de cada um, mas enfim, tô amando. Amei o resultado e vou confeccionar mais algumas peças por aqui. Daqui a pouquinho eu volto. E esse lindão medindo 78 por 56 de largura, completinho aqui, finalizado com essa combinação do vermelho com o caramelo, ficou perfeito. Ficou muito, muito lindo, tá? Mais uma vez a misturinha do fio 8 com o fio 6, tá? Trabalhei ele todinho na agulha 3,5 e deu super certo, tá? Caso você tenha alguma dificuldade para estar mesclando os fios, faça isso, trabalhe os dois fios com a mesma agulha, para você deixar ele certinho, tá? Porque o fio 8, ele pede agulha número 4, pelo menos. E o fio 6 pede agulha 3,5. Caso vocês tenham aquela agulha 3,75, vai dar certo tanto para um quanto para o outro. Mas, como eu só tenho a 3,5, fui trabalhando com a 3,5 mesmo e deu muito bom, tá? O tapete fica super firme, fica super retinho. E olha só que lindeza essa combinação, tá, gente? E o ponto super se encaixou aqui. Claro que precisa fazer uma adaptação tanto aqui na lateral maior quanto na lateral menor para poder se encaixar, mas aí sem muito mistério também, tá? Aqui na parte da lateral, pulando os bloquinhos de 7 pontos altos, aqui, tanto no começo quanto no final da carreira, eu pulo 2 pontos altos da base e nos demais eu vou pulando sempre um, tá? Bloquinhos de 7 pontos e pulo um. Só tem essa diferença tanto no começo quanto no final da lateral maior. E na lateral menor, eu faço o quê? Eu vou trabalhando os bloquinhos de 7 pontos altos, pulo com uma correntinha e pulo um ponto alto aqui. E lá no último, eu preciso fazer os mesmos bloquinhos de 7 pontos altos, porém eu tenho que ir pulando uma certa quantidade, pulando não, fazendo pontos no mesmo espacinho, tá? Para que eu consiga fazer o desenho, tá vendo, ó? Eu tive que fazer pontos no mesmo ponto. Então, aí aumento e um. E finalizar aqui pulando um para poder fazer novamente o bloquinho de 7 pontos altos aqui na lateral, tá? Essa é a única adaptação que eu precisei fazer para a quantidade de pontos que eu iniciei. Mas fora isso, dá tudo certo e depois o ponto super se encaixa, tá? Esse ponto é super rapidinho, super gostoso de fazer, não tem nenhuma dificuldade e se encaixa em qualquer modelo, né? Esse modelo basicão aqui deu super certo e a nuvem resolveu aparecer, tá, gente? Mas enfim, fica super lindo mais essa combinação e daqui a pouquinho eu volto com mais uma combinação com o finalzinho do fio vermelho para mostrar para vocês uma combinação super, super linda. E bora lá dar início a mais um tapete. Já vou mostrar para vocês aqui como eu tô iniciando todos eles, tá? Então, eu vou iniciar com uma base com 21 carreirinhas, tá? Para conseguir um tapete do mesmo tamanho daquele verde com o caramelo, tá? Fiz 21 carreirinhas em vai e volta. Aqui eu iniciei com 18 correntinhas, para que eu pudesse trabalhar esses 3 bloquinhos e os 2 espacinhos aqui de cada lado. E fiz 21 carreirinhas. E agora, eu vou trabalhar na volta desse retângulo aqui para poder começar a construir o tamanho do tapete, tá? Então, vou construir aqui algumas voltas e daqui a pouquinho eu retorno com vocês. E aqui, finalizada a volta, tá? Trabalhei bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Dá super certo, não vai ficar encolhendo, mas caso o seu ponto seja muito, muito apertadinho, pode fazer 2 correntinhas de espaço que tá tudo certo, tá? Eu tô fazendo apenas com uma correntinha de espaço e pra mim tá funcionando a questão da tensão do ponto, a firmeza do tapete, tá? Tô trabalhando aqui com fio 8, dessa vez o fio cinza é fio número 8, mas dá pra fazer essa peça com fio número 6 também, que vai ficar muito, muito linda, tá?
Então, eu vou trabalhar aqui algumas voltas na volta desse retângulo inicial que eu mostrei pra vocês, tá? Então, bloquinhos de 3 pontos altos, na lateral separado por uma correntinha, tanto na lateral maior quanto aqui em cima, tá? Também é uma correntinha de espaço. E aqui nos cantinhos, bloquinho de 3 pontos altos, 3 correntinhas e bloquinhos de 3 pontos altos, tá? E aí vai ficar certinho, vai ficar bem bonito. Vou trabalhar aqui com a quantidade de fio que eu tenho, tá? Vamos ver quanto que vai render aqui esse fio cinza. E aí, depois eu pulo para uma segunda cor para poder aumentar esse tapete de fato, fazer esse tapete aí nos modelos que eu já tô mostrando para vocês, tá? Então, vou dar continuidade aqui e daqui a pouquinho eu volto com o resultado, tá? Não vou ficar fazendo passo a passo aqui não, mas já já eu volto com o resultado dessa lindeza. Eu só queria mostrar exatamente como eu estou fazendo essa peça, tá? Então, não tem muito segredo aqui não. Começou com a base retangular, e aí pode ser de qualquer tamanho, tá? Se vocês quiserem fazer um tapetinho, façam aí a quantidade que vocês querem, de 10, 12 carreirinhas. Aqui eu tô fazendo um pouquinho maior, então eu tô trabalhando 21. Se eu quisesse fazer por 1 metro, acredito que eu deveria trabalhar 30 correntinhas, 32 carreiras, tá? Pra poder conseguir atingir aí 1 metro, ou um pouquinho mais de 1 metro. Mas só se joguem, usem os fios que vocês têm aí, tá? Coloquem eles para jogo e bora produzir lindeza. Então, eu vou continuar tecendo por aqui, daqui a pouquinho eu volto com o resultado. E aqui, concluído o tapete menor, tá? Ficou com 68 por 46 de comprimento, né? De largura. E vocês estão vendo aqui a cor, tá meio contrastando com a cor da colcha, mas é um vermelho um pouquinho mais claro, tá? Ó. E são 2 tons de vermelho, porque aqui foi o que sobrou do cone, então eu finalizei tudo o vermelho que tava no cone e acrescentei um outro vermelho que eu tinha aqui. Então, aqui na câmera aparece um pouco mais o contraste, mas pessoalmente não aparece tanto, tá? Dá pra dar uma disfarçada. Então, ficou assim. Ele foi o que ficou um pouquinho menor. Eu fiz aqui 5 carreiras depois da base retangular, né? Então, eu fiz 2 no cinza, fiz uma no vermelho aqui, fiz uma de novo no cinza e mais uma no vermelho. E depois eu fui para a carreira fechada para poder fazer o desenho do bico, tá? Consegui fazer aqui certinho, sem muitas dificuldades para tá encaixando ali, para tá adaptando. E ficou lindão desse jeito aqui. E concluído mais o lindão, medindo 72 por 58, ficou muito, muito lindo, com um destaque pro cru, né? Essa florzinha no porcelana, porque sim, ainda tinha um pouquinho do fio aqui perdido, escondidinho, então eu acrescentei nessa peça, tá? Utilizei o cru que estava na cone inicial que a cliente mandou, um pouco do azul que veio com ela, né, que ela mandou também, e acrescentei o meu azul, tá? Porque senão não ia conseguir fazer esse tapetão desse tamanho, ele ia ficar só começado, porém não finalizado. Então, finalizei aqui esse lindão e ficou perfeito, tá, gente? Consegui montar 4 tapetes lindos, cada um no seu tamanho, né? Consegui fazer 2 do mesmo tamanho. Tá ótimo. O vermelho ficou um pouquinho menor e o azul também ficou grande, porém ficou um pouco menor do que os 2 primeiros tapetes, né? Tanto o verde quanto o vermelho com o caramelo, tá? Ficou num tamanho muito bom, ficou muito lindo, então a cliente vai conseguir utilizar lá no espaço que ela quiser, ou na porta da cozinha, ou na porta do lado de fora do banheiro, ou do lado de dentro do banheiro também, se ela quiser utilizar, porque ele ficou bem grande, né? A largura dele ficou muito, muito boa, mas se ela quiser utilizar na porta, vai ficar super ok. E nesse aqui, eu coloquei o acréscimo da flor, tá? Só pra fazer uma graça, porque não precisava colocar. E para conseguir aqui fazer esse efeito de estou cruzando os fios, tá dando aquela laçadinha no fio, esse efeito aqui com essa faixa fica muito, muito bonito, tá? Então, foi só para fazer uma gracinha, mas não precisava colocar a flor. Ficou lindão, né? Qualquer outro tom de azul super combinaria, mas eu só tinha esse tom, então, trabalhando aqui com o que eu tenho. Consegui concluir as 4 peças, consegui utilizar todos os fios, esvaziei muito, muito cone. E é isso, tá, gente? Concluída mais essa produção por aqui, dividi cada uma das peças com vocês.
tá? Amei fazer mais essa produção. Como eu disse, trabalhei livre. Eu não sei se eu mencionei ou não, mas trabalhei livre. Eu mesma que escolhi o modelo, a cliente só passou a medida mais ou menos do que ela queria e entregou o material. E com base nas informações que ela passou, eu fui produzindo de acordo com o material disponível, tá? Tive sim que acrescentar um pouquinho de fio meu, né? Porque senão eu não ia conseguir concluir, o tapete ia ficar muito, muito pequenininho. Mas concluída, mais uma produção, compartilhada aí em detalhes mais inspiração para vocês. E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que vocês tenham se inspirado aí na produção, que vocês tenham se inspirado nesse modelo, porque ele é super rápido, não tem segredo nenhum aqui, tá? A gente consegue fazer muito, muito rápido, bem intuitivamente, tá? E o segredo aqui pro cantinho ficar perfeito, para ele ficar bem retangular certinho, é tá trabalhando as 3 correntinhas aqui, tá, gente? Caso vocês tenham um ponto muito, muito apertado, como eu mencionei no meio do vídeo, vocês podem colocar 2 correntinhas de espaço aqui entre um bloquinho e outro. Eu coloco apenas uma, tá? Trabalhei aqui na maioria dos fios com o fio 8, então dá super certo. Mas cada um tem aí a sua tensão de pontos e cada um conhece a sua tensão. Então, caso você sinta que é necessário colocar 2 correntinhas, coloca 2 correntinhas de espaço, tá? Com uma, ele fica perfeitinho. Seguindo aqui, trabalhando normalmente com o fio 8 e ficou perfeito, ficou lindão. Cada um deles com o seu charme, cada um com sua combinação, e é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, e cheio, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio, cheio de muito, muito crochê. E até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau, tchau!